Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui juntos mais uma vez, dessa vez ao vivo, questões de circunstâncias mesmo, né? E eu gostaria, nesse momento, que todos nós silenciássemos, fechássemos os olhos. E impulsionando as pessoas ao avanço, ao progresso. Articula palavras sem gritaria, nem desconcerto emocional, de modo que se te faça agradável, inspirando-se que te ouve e gerando simpatia em teu favor. A arte de falar é a conquista que todos devem lograr. Não há esgrimas com teu verbo, nem a sepultes no motivo da alienação. Fala sobre o bem, o amor e a esperança, propondo a alegria entre as criaturas e ensinando-as a adquirir segurança pessoal no processo da evolução. Olá, meus queridos. É um prazer enorme. Essa é a última palestra desse ano da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. Nós estamos aqui reunidos com amor, todas as pessoas que nesse momento estão se disponibilizando a escutar mais um ensinamento da doutrina espírita, né? Então, a minha palestra hoje é sobre sinais espíritas e nós vamos falar um pouco sobre evolução e quais os sinais que nós recebemos, seja em nível consciente, seja em nível inconsciente, e que desenvolve dentro de nós algumas reações internas, sejam elas de aceitação, de entendimento, de compaixão, ou de resistência, sofrimento e auto-engano. Bem, então eu vou começar trazendo para vocês um pouco da Gênese, do capítulo 10. A Gênese é um dos livros da codificação espírita. E eu trago para vocês o capítulo 10 e vou falar um pouco sobre a evolução. Então, para entendermos a contextualização do ambiente atual que nós estamos vivendo, que é um ambiente pandêmico, eu trago para vocês um conceito de evolução que se dá em dois momentos. O primeiro momento, ele se dá em nível ontogenético e filogenético, que são níveis de evolução das espécies e também de toda uma evolução genética que se dá em nosso corpo, e a questão da evolução moral. Então, muitos de nós não entendemos bem. E as pessoas, eu não gosto de religião, e me force a fazer as coisas que eu não quero fazer. E refere-se de uma forma onde a moral espírita seja uma moral cheia de crenças, de dogmas. Isso não existe dentro da doutrina espírita. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. O que nos faz compreender todo esse processo evolutivo é um processo de consciência. Quanto mais o indivíduo tem uma evolução consciencial, mais ele entende isso de uma forma muito simples. Então, eu vou ler uma parte da Gênese que eu acho sensacional, que fala sobre isso. Diremos que nosso globo, com tudo o que existe, está sujeito à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem. E, como consequência, a depuração dos espíritos encarnados e desencarnados se dão ao povoarem o planeta Terra. Então, desta forma, eu trago o primeiro entendimento de evolução, né, que é um dos sinais da existência divina, da existência divina dentro de nós e da existência divina em qualquer elemento que componha o planeta, seja da germinação de uma semente, tá? Da fecundação de um feto, até a consciência moral de um indivíduo que está nesse planeta, evoluindo concomitantemente com todo o progresso, dentro de uma lei de progresso que existe no planeta. Bem, o progresso sempre se dá de forma paralela. Então, precisamos entender isso de uma forma muito simples. Da mesma forma que as plantas, os animais, o ser humano, em nível
genético e filogenético evolui, há também uma evolução em nível consciencial, em nível de 3 cérebros, tá? Então, nós temos o nosso cérebro primitivo, tá? Que é o cérebro reptiliano, que já houve uma evolução para o segundo cérebro, que é o cérebro emocional, que já houve uma evolução para o cérebro cognitivo, o cérebro racional. Então, vocês vejam que sempre há uma evolução, tá? E por que essa evolução se dá em nível cerebral? Para que o ser humano encarnado, ele possa evoluir na sua forma de pensar, na sua forma de sentir e na sua forma de agir. Então, quando a gente cobra, fulano pensa mal, fulano deseja mal, fulano faz o mal. Então, você veja que há uma consonância, há uma ação integrativa nisso. Da mesma forma que quanto mais você vai elevando o seu nível de consciência, você já opta, através do seu livre-arbítrio, trabalhar isso em nível material e emocional. Aí é que está a beleza e a grandiosidade da doutrina espírita em nossas vidas. Nós vemos que hoje existe, assim, uma divulgação da meditação, né? Então, a meditação, ela nos faz bem? Faz. Ela nos faz muito bem, porque ela também auxilia em nível evolutivo. Porque quando você para a mente para você pensar no bem, sentir o bem, automaticamente, como consequência disso, você vai agir no bem. Existe, por exemplo, outros tipos de meditação, como o Ho'oponopono, que é uma meditação muito cultivada no Havaí, espalhada pelo planeta, né, em diversas áreas do mundo, onde existe uma cura através de formação de plasticidades neurais, que a neurociência comprova isso, onde o indivíduo vai internalizando, através da repetição de palavras, a mudança de pensamento, né? Então, eu estava falando sobre as escolhas através do livre-arbítrio, e uma das escolhas é o processo de meditar. Então, nós temos o livre-arbítrio para evoluirmos de uma forma mais lenta, que eu vou brincar agora com vocês, mas deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou nós optamos, né, por acelerar a nossa evolução, com ferramentas, com mecanismos, que isso nos traz um bem-estar interior. E com isso a gente opta por ferramentas. A meditação é uma das ferramentas. Por que que ela é uma das ferramentas? Porque ela vai justamente trabalhar as nossas plasticidades neurais. Então, se eu tenho o Ho'oponopono, que é uma repetição, né, de palavras que fala: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, automaticamente, eu repetindo isso 108 vezes, eu irei estar dizendo ao meu cérebro o que é que eu quero para começar a pensar, sentir e agir de forma diferenciada. Se a meditação ela for uma meditação guiada, né, através de formas de pensar, ela também vai nos transferir de um ambiente onde a gente esteja para um ambiente onde a gente possa conseguir isso, né? Junto com isso, nós temos a respiração. Então, essa respiração, ela vai nos facilitar aí entra a questão corporal, a descolar o diafragma. Descolando esse diafragma, a gente vai circular melhor, tá? Essa energia no nosso corpo e facilitar o aspecto da atenção seletiva. Tem muitas pessoas que chegam e falam: eu não consigo meditar. Não consegue meditar porque não tem atenção seletiva. Então, desenvolver a atenção seletiva é um processo de evolução? Claro que é. Respirar condignamente para facilitar o nosso corpo, entrar oxigênio, entrar amor, entrar saúde e sair todas as questões de energias deletérias, é um processo evolutivo? Claro que é. Basta você olhar um recém-nascido respirando.
Compare esse recém-nascido a um adulto adoecido. Ah, então quer dizer que todos nós somos doentes? De certa forma, sim. Doença da alma. E é isso que a doutrina espírita nos leva a uma reflexão. Então, eu vou ler o que é que a Gênese fala. Esses movimentos subordinados ao nosso livre-arbítrio são, de alguma sorte, fatias em seu conjunto, porque são submetidos às leis de Deus. Como elas operam, seja na germinação, no crescimento de uma planta, ou dentro de um útero, no crescimento de um feto. Olha que coisa linda! São as questões ontogenéticas e filogenéticas, que elas irão, de certa forma, serem evoluídas de forma paralela com a nossa evolução moral. Que evolução moral é essa, Mireia, que a doutrina espírita nos fala? É uma evolução baseada nos princípios e valores ensinados pelo Mestre Jesus. Então, nós estamos em consonância com esses ensinamentos. Mas onde nós conseguimos esses ensinamentos? Conseguimos ele, no caso da doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo. E o pensar, sentir e agir passa a ser de amorosidade, de entendimento e de compreensão do outro, não só da gente. Isso é que é mais lindo dentro da doutrina espírita, que nos traz uma maior reflexão. E ele diz ainda, na Gênese, atentando para o objetivo da humanidade, estamos aqui reencarnados para evoluirmos. Tá? Não obstante, a marcha retardatária desta evolução se dá de forma individual, mas a coletiva ela sempre irá existir, seja por desastres que aconteçam, tá, no planeta, como também em alguma deficiência que o corpo venha apresentar no seu processo evolutivo. Muitas vezes encaramos, né, que crianças e adultos atípicos, eles têm um compromisso através do ontogenético. E a gente não entende isso, mas a doutrina espírita nos explica isso. Então, uma pessoa cega de nascença, uma pessoa que vem com autismo, uma pessoa que vem com alguma deficiência atípica de audição, né? Ela vem aqui aprender, não é sofrer, é aprender. E quanto mais ela supera a sua dor, ela vai ser um referencial para que outras pessoas que estejam nesse mesmo patamar, elas também possam vir superar os seus problemas, né? Mas é importante que a gente saiba que tudo funciona dentro de uma ordem perfeita. Não existe injustiça. Eu já ouvi muitas vezes pais chegarem para mim e falarem: poxa, Mireia, minha filha é pequena, ela nasceu com uma deficiência, mas um espírito desse, amado por Deus, por que ele nasceu dessa forma? Aí que vem toda a questão do entendimento. É a escolha daquele espírito. Aquele espírito escolheu isso. Então, não é uma questão divina, é uma questão de escolha individual através do nosso livre-arbítrio. Mas, Mireia, por que escolheu isso? Marcha ascensional. Todos nós, quando desencarnamos, quando se descobre o véu da imortalidade, nós iremos estar deparados com aquilo que nós escolhemos passar no planeta no qual nós reencarnamos para uma ascensão, para a nossa evolução. E quando a gente se depara que não foi bem aquilo que nós realizamos diante do que escolhemos, de uma forma, né, decepcionada que a gente vai ter com as nossas condutas aqui, quando encarnados, escolher outras formas, né, de resgatarmos um passado cheio de dor, de violência, de impaciência, de injustiça, que foi feito pelas nossas próprias mãos.
É isso que a doutrina espírita nos traz com muita sabedoria, tá? E precisamos entender que, a depender do nível de consciência, essa visão se torna circunscrita ou ampla. Quanto mais estudamos a doutrina espírita, quanto mais recebemos informações da vida extracorpórea, mais esse nível de consciência vai sendo internalizado. E a gente passa a respeitar a providência divina, as ações divinas que interferem no nosso processo evolutivo, como também a gente passa a entender que sofrimento não é só dor. Sofrimento é aprendizagem. E quanto mais sofremos, mais estamos distanciados das nossas escolhas antes de reencarnar. Gente, isso é uma coisa muito fácil, é lógico, tá? Então, quando a gente opta para sofrer menos, quando a gente opta por ser feliz, a gente para de julgar o outro, julgar a si mesmo e julgar a Deus. Porque tudo que acontece em nossas vidas é responsabilidade das nossas escolhas. Então, o que é que a Gênese fala sobre isso? Um livro escrito em 1857. Nossa visão é circunscrita. Ainda não temos consciência da necessidade de evoluirmos sempre. O sofrimento é a porta do nosso aprendizado e a razão é a internalização dessas lições. Aí é que entra a fé raciocinada. Quanto mais consciência eu tenho, mais eu utilizo a minha razão para compreender esse fenômeno que acontece no mundo, que acontece na sociedade e que acontece com a gente, tá? Precisamos compreender que há luta inevitável entre as ideias. Eu acho isso fantástico. Que luta inevitável! Nossa cabeça não para de pensar. Nossos sentimentos estão em evolução. Então, nós temos muito medo, nós temos muita ansiedade, nós temos muita tristeza, nós temos muito. Mas a gente tem que trocar esse muito pelo mais. Adiante eu vou falar sobre isso. E nossa cabeça não para de pensar e sentir de forma conturbada. E vem os julgamentos, e vem o sofrimento, e vem as paranoias, e vem as vulnerabilidades psicológicas que nada mais são. Vulnerabilidades de outras vidas, que elas se encontram aqui e agora, porque somos espíritos. Gente, a nossa essência é espiritual, não é material. Nós vamos passar algum tempo na matéria. Isso é que é fundamental. E nesse momento que nós vamos conviver com o que é de material, cabe a nós lembrarmos de que somos de essência espiritual. Vamos utilizar da matéria não como algo que nos vicia, que nos acomoda, que nos dá poder, que nos coloca em situação de dependência, mas vamos utilizar como temos que viver no mundo e não ser mundano. Esse é o ensinamento de Jesus para nós. Tá? E o que é que a Gênese fala sobre isso? Tá? Passaremos por perturbações temporárias até que o terreno seja desobstruído e o equilíbrio seja restabelecido. Na luta dessas ideias surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismas e catástrofes puramente materiais, mas de desequilíbrios mentais. Gente, isso é muito forte. Nós estamos vivendo um período de muito desequilíbrio mental. Síndrome do pânico, depressão, ansiedade crônicas, transtornos de personalidade, sem contar em nível psicótico. Eu sou psicóloga e lido com isso. E as pessoas que passam por esse problema, tá, elas estão desenvolvendo dentro delas um medo que é inexplicável, esse medo.
É o medo da morte, é o medo do Covid-19. O que é que eu vou fazer se eu pegar, se eu não pegar? Mas concomitante, existindo esse medo, existe também a falência moral, que é não respeitar as normas e regras de uma pandemia para não ser contaminado e para não contaminar. Então, é um interjogo que nós estamos vivendo entre o lúcido e o irracional, entre o medo e a coragem do enfrentamento de algo que é invisível. Então, esses tormentos desequilibram o pensar e sentir e agir das pessoas, tá? Mas eu vim falar de sinais espíritas, então eu trouxe a lei do progresso e vou falar um pouco sobre a pandemia, tá? E essa pandemia nada mais é de uma advertência para que a gente olhe para dentro, tome decisões internas. Porque todo o aprendizado pelo sofrimento, ele nos traz consequências morais. Essas consequências morais precisam ser refletidas e internalizadas pela nossa razão, tá? Como Allan Kardec nos fala, a fé raciocinada é aquela que encara a razão face a face em todos os tempos da humanidade. Então, neste momento de pandemia, meu convite é encarar essa razão face a face. Porque uma pandemia que enclausura, que bota pessoas em lugares fechados, outros que precisam trabalhar, como profissionais da área de saúde, e outros que não respeitam, que ignoram, que desconsideram, como se nada tivesse acontecendo. Então, isso é um momento para que nós espíritas vejamos como está o nosso sinal espírita na renovação interior. E aí eu leio uma fala de Haroldo Dutra, quando ele nos traz essa reflexão. Ser espírita de nome perante ao mundo deve ter legenda honrosa e encorajadora. Isso é muito forte, porque nós espíritas, nós temos o conhecimento, mas o que acontece com muitos espíritas que vão desertar depois da pandemia, dos centros espíritas, do trabalho de amor, justiça e caridade? É o que eu falei anteriormente. Ele vai desertar porque ele não acredita nos princípios básicos da doutrina espírita. Deus como Criador, imortalidade da alma, essência espiritual, pluralidade das existências, reencarnação. Se eu não acredito na minha essência espiritual, como eu poderei desenvolver em mim uma essência moral de respeito para com o outro, de respeito para comigo? O que é que eu ando pensando, sentindo e fazendo que está em discordância com as leis de Deus e que está distanciado dos ensinamentos de Jesus? Um dos ensinamentos de Jesus que muito nos encanta é: só faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Como nós poderemos levar isso na íntegra? Então, nesses momentos de sinais, Haroldo nos faz uma pergunta muito legal, né? Você entende as leis de Deus realmente? Você tem se preocupado em entendê-las cada vez mais pelo nível da razão, tornando-se espírita pelo exemplo? Bem difícil. Será que o espiritismo entrou em nós o suficiente para analisarmos as questões presentes que estão nos aturdindo? O que é que temos que aprender com a pandemia? O que é que precisamos entender sobre fé raciocinada, sobre amor ao próximo, sobre acolhimento, sobre escuta, sobre fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizesse para nós, trabalhar a paciência,
trabalhar a tolerância, trabalhar a responsabilidade para consigo e para com o outro. E em momento de enclausuramento, de clausura, que nós estamos vivendo, como nós poderemos ter compaixão das pessoas, inclusive de nós? Sabemos que existe a lei do progresso, sabemos que o planeta progride, que todos os seres progridem, seja de forma ontogenética ou filogenética, que nós, através de uma razão, pela fé raciocinada, o nosso dever é internalizar esses aprendizados como forma de exemplos para a família, para o grupo espírita, para os amigos e para aqueles que não são espíritas. Para que uma pessoa que não seja espírita, ela fique absorta em ver que o comportamento de um espírita é um comportamento diferenciado. Que existe amor, existe entendimento, existe acolhimento. Sem confundir que ser bom não é ser besta. E que cada um de nós, diante de uma tarefa reconciliatória de amor, porque o pretérito está no presente, não é qualquer coisa que o espírita também deve aceitar. Porque ele também está aqui para evoluir. Ele pode até se ressentir, se magoar, porque ele é um ser humano, mas ele sabe que perante as leis de Deus, tudo isso vai acarretar como sofrimento. Então ele opta por não ter inimigos, como o nosso querido Divaldo diz sempre. Não tenha inimigos, não seja inimigo de ninguém. Mas se o outro quiser ser o seu inimigo, é um problema do outro. Se o outro não quer ser seu amigo, é um problema do outro. Mas continue dando a ele tudo o que você gostaria de receber, inclusive dele. Essas reflexões, elas são importantes no final do ano. Elas são importantes para que a gente comece 2021 não no lugar de vítima, não no lugar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, vou ser assim para sempre. Isso não funciona para um espírita, né? Porque ele tem que usar a inteligência dele como uma forma de ressignificar a sua história. É para isso que nós estamos aqui, tá? Bem, mas se algumas pessoas não conseguem fazer isso, elas estão sem foco. Se elas não conseguem meditar, se elas não conseguem orar, se elas não conseguem ouvir uma palestra espírita, ela não tem atenção seletiva. Então, ela não consegue muitas coisas na vida, a não ser o prazer. O prazer é maravilhoso, desde quando ele nos leve a condições de não sofrimento. Então, não podemos deixar de lado a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E está aqui a resposta que eu vou ler para vocês. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Por que para uns uma expiação? Porque se desvirtua das escolhas feitas antes de reencarnar, e ao chegar aqui, desvia o seu caminho e vai na busca do gozo. E o que é esse gozo? É o lugar onde você se nega a sentir qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de dor. E com isso o indivíduo vai se perdendo no mundo. E ao se perder no mundo, ele tem que culpar alguém, porque ele nunca é culpado. Porque o gozo sempre culpa o que está fora. Aquele que está em gozo, ele não tem a fé raciocinada, nem usa a racionalidade para internalização de aprendizagem, mas ele vai culpar o que está fora. A culpa é do outro, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é de todo mundo. Então, isso é algo que a gente precisa estar atento. E por que missão? Missão não para nós, né? Claro, para um Chico Xavier, um Divaldo Franco. Para nós, apenas o caminho do amor. Eu gosto muito dessa frase de Joana. O caminho que nos leva à plenitude.
O caminho que vai fazer com que a gente pare e diga, pô, não foi legal isso, Mireia. Você poderia ter feito diferente. Poxa, você está sorrindo para a pessoa e pensando mal da pessoa? Isso é uma conduta espírita? Não. Então, nas pequenas coisas, a gente vai mudando de lugar. É um processo de autorregulação, como diz no final do livro dos Espíritos Santo Agostinho, é o caminho do autoconhecimento. E esse caminho do autoconhecimento, a gente pode buscar ele sempre, tá? Alguns buscam através da terapia. A terapia, a abordagem que eu escolhi é uma abordagem espiritualista. Então, eu trabalho biopsicossocial e espiritual dos meus pacientes. Não importa a religiosidade que tenha. Mas ser essência é fundamental até para você se perdoar. Porque se você não se perdoa, você é seu próprio carrasco, né? Então, uma das coisas que o Livro dos Espíritos também nos traz é, para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. O sofrimento é inevitável. Então, vamos sair do gozo? Vamos sair da zona do prazer? Porque essa zona vai lhe trazer sofrimento. Só que é um sofrimento acompanhado de aturdimentos. É um sofrimento onde você não vai conseguir resposta. Porque você está misturado com o prazer. E que tipo de prazer é esse? É o prazer do hedonismo. Então, quando nós estamos envolvidos, imersos, inseridos no hedonismo, a gente perde a razão. Então, a gente deixa de encarar face a face o que é melhor para nós. E a gente se perde no mundo. E Jesus, na sua sabedoria, disse, vivas no mundo, mas não sejas mundano. Não se misture com os convites da vida que possa vir trazer para você resultados de culpa, de sofrimento, de rejeição, de abandono. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio e a doutrina espírita não condena ninguém que está nesse caminho. Pelo contrário, as portas estão abertas. Jesus disse, bateu a porta, abri-se-vos-á. Mas basta melhorar um pouquinho o sofrimento, a pessoa volta a fazer tudo o que fazia antes, que nós chamamos disso de repetições. Essas repetições, Mireia, por que elas se dão? Vou falar dentro de uma visão imortalista. Ela está acontecendo as diversas encarnações. E a gente sempre está prometendo no mundo espiritual que nós vamos mudar de lugar. Só que quando a gente chega aqui, a gente repete os mesmos comportamentos, porque a gente repete os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e as mesmas atitudes. Mas agora eu vou entrar numa parte de Haroldo, que ele traz para a gente quais são os sinais da evolução, ou melhor, que um espírita está evoluindo. Eu achei muito bacana isso de Haroldo. E ele fala assim, vamos trocar o menos pelo mais. E ele diz, as manifestações evidentes de que um espírita está inserido dentro da doutrina espírita, convicto de que evoluir é o seu objetivo primais. É quando ele para refletir todos os dias, no final do dia, se ele realmente está entendendo o que está acontecendo na vida dele. Aí ele diz, mais orações, menos revoltas. Mais compreensão, menos queixa, mais serviços espontâneos e desinteressados, menos achar que o trabalho espírita é um fardo, mais noção de responsabilidade, chegar no horário, respeitar os ensinamentos, respeitar o outro, respeitar o trabalho da casa espírita, respeitar as pessoas que não são espírita. Todos nós temos responsabilidades com o planeta,
com a natureza, com a ecologia, temos responsabilidade com a sociedade, através dos exemplos que nós estamos deixando, com a família, através dos exemplos que também deixamos para os familiares e para com a gente. Que maior responsabilidade nós temos que ter para com a gente? É cuidar do corpo e do espírito. Cuidar do corpo, todo mundo cuida. Exercício, academia, alimentação, não coma isso, papapá, ande, respire, medite. E do espírito? Que cuidado nós temos que ter com o espírito? E vem a pergunta do Livro dos Espíritos, quando diz: onde a gente goza de maior liberdade quando estamos encarnados? Pelo pensamento. Então, o espírita, ele necessita, ele precisa vigiar os pensamentos dele. É através do pensamento que ele vai construir para ele as maiores catástrofes na sua encarnação. Porque quando você pensa, você já forma imagens. E essas imagens são captadas. Então, cuidado com o que você pensa. A mesma coisa é cuidado com o que você fala. A nossa fala, a nossa palavra, ela tem força. Então, nós temos que ter um cuidado espiritual com o que pensamos e com o que falamos. Isso é importante para um espírita. Depois ele diz, mais zelo na obrigação. Foi você que escolheu a sua mediunidade. Então, não reclame da mediunidade que você tem. Porque você sabia que vir como médium ia facilitar a sua ascensão espiritual. E agora você reclama da sua mediunidade? Você quer desistir da sua mediunidade? Tem o livre-arbítrio, mas você vai sofrer. E se você, ao desistir da sua mediunidade, você vai criar uma parceria com sentimentos e pensamentos de forma aleatória e distanciada dos ensinamentos de Jesus e das leis de Deus, você está dizendo, gente, beijinho, tchau, que eu vou para o fundo do poço, mas eu vou de cabeça. Porque mediunidade é uma ação divina. Nos foi dado por amor. E quando nós rejeitamos o princípio da mediunidade, nós estamos rejeitando a comunicabilidade dos espíritos, que é um dos princípios da doutrina espírita. Então, vamos pensar sobre isso. O outro item é mais respeito pelos problemas dos outros. Todos nós temos problemas, todos nós sentimos dores pelos problemas que temos, mas nós não somos o centro do universo. Os outros também têm problemas, os outros também sofrem, os outros também passam pela dor. Por isso que Emmanuel sempre dizia a Chico Xavier, você está em sofrimento, meu filho? Vá trabalhar pela caridade. Vá nos lugares piores que você pode ir, para você ver que o seu sofrimento é muito pequeno. Mas nós sempre colocamos o nosso sofrimento como o maior sofrimento do mundo. Como se nós fôssemos aquele que Deus e toda a unidade crística universal, todos os mentores e espíritos do bem parassem a obra espiritual para vir nos atender. Mas isso se chama egoísmo. Ismo, doença. Ego, doença do ego. Nós achamos que somos o centro do universo. Então, o espírita deve começar a se autorregular nisso. Para reunião, não tem reunião, fecha o centro, que Mireia hoje apareceu com dor na garganta e está com dor de cabeça. Não, a obra continua. Se acontece alguma coisa com alguém que dirige o centro espírita, não precisa se parar o trabalho espírita por causa daquela pessoa. Nós somos uma equipe, nós somos um grupo, nós fazemos parte de uma roda de amor, de uma roda de trabalho, de uma roda de solidariedade, de uma roda onde a gente coloca em primeiro lugar
o trabalho, porque é ele que nos mostra o caminho que temos que seguir, através da aprendizagem que o outro nos deixa quando são atendidos. A outra questão que Haroldo nos traz é mais devotamento à verdade. Ah, esse eu amei. Não adianta você ser espírita e não acreditar nos princípios básicos da doutrina espírita. Eu não acredito na mediunidade, então você não é espírita. Eu não acredito na comunicabilidade dos espíritos. Você não é espírita. Eu não acredito na reencarnação. Você não é espírita. Né? Eu não acredito que Deus é o nosso Criador e que as leis dele regem o mundo. Que bobagem isso. Eu não acredito em Jesus. Eu não acredito que os ensinamentos de Jesus possam vir nos auxiliar na nossa ascensão espiritual. Eu não acredito que existem outras moradas na casa do Pai. Aí é difícil, porque na hora da crise, o que é que o espírita vai fazer? Ah, eu vou sair daqui e vou para outro lugar, porque eu quero que resolva o meu problema de forma rápida. Aí entra a questão do tempo. Um espírita, ele acredita no tempo de Deus. Ele sabe que tudo que a gente pede para ele vai acontecer na hora que tem que acontecer. Da melhor forma que tem que acontecer. E por que é assim? Adivinhe. Por que será? Porque nós temos que aprender, nós temos que internalizar que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, e que nós estamos aqui sendo guiados pelas suas leis, sendo orientados pelas palavras de Jesus, porque precisamos desenvolver dentro de nós amor. E, infelizmente, esse amor que estamos desenvolvendo, ele vem acompanhado de sofrimento, de revolta, de incompreensão, de violência, de atitudes abruptas que causam dor e sofrimento ao próximo. Depois ele diz assim: mais cultivo da compaixão. Em tudo em nossas vidas tem que existir paixão. A gente se apaixona para depois amar. A doutrina espírita não é diferente. Quando a gente entra pela doutrina espírita, a gente fica todo eufórico. A gente quer ler tudo, a gente quer ir com muita sede ao pote. E ler tudo, e ler a codificação espírita, e eu acredito, até passar pelo primeiro teste. Quando a gente se torna espírita, tudo que a gente vai aprendendo, nós somos sendo testados. Né? Então, você estuda para fazer uma prova. A doutrina espírita, você passa pela prova para testar o que você aprendeu também. É aí que está a verdade, é aí que está a compaixão. Eu preciso ter compaixão por mim, para que eu entenda que aquele sofrimento, ele é lógico, ele é natural, e ele precisa, porque nós somos ainda espíritos que não temos nível de consciência, evolução suficiente para entender o que se passa com a gente. Depois ele diz, mais equilíbrio das atitudes. A impulsividade, a violência verbal, a violência corporal. Nós estamos passando por tantos preconceitos nesse momento, seja de gênero, seja de etnia, né? Sejam preconceitos ideológicos. Nós estamos sofrendo e recebendo uma carga de violência por todos os lados. E as pessoas não estão aprendendo nada com isso. Não adianta só colocar no Face, no Instagram, que não concorda, ou não colocar nada. Mas é importante internalizar novos valores. Isso também é um veículo de ascensão. Então, o espírita preconceituoso, né, ele tem que verificar como anda a sua conduta. É sectária?
Isso é algo que tem que ser também refletido e pensado. Depois ele diz, mais brandura na conversa. Vamos nos respeitar, vamos tratar os outros com amorosidade e doçura. Vamos acolher as pessoas, sabendo que elas não são perfeitas, mas nós também não somos perfeitos. E eu sempre gosto de falar que tudo que nos incomoda, que o outro faz na gente, nós temos isso dentro de nós. Que toda crítica que fazemos ao outro é uma projeção do que existe dentro de nós. Então, nós somos muito parecidos. Por isso que sofremos, todos nós sofremos. Nós somos muito parecidos em tudo aquilo que pensamos, sentimos e fazemos. Mas para o espírita, ele tem que entrar num processo de autorregulação. Ele tem que verificar se ele está melhorando a cada dia. Senão, não vale a pena a encarnação. A gente volta com os mesmos sofrimentos, com as mesmas angústias, com as mesmas ansiedades. Por fim, ele diz, o espírito é aquele que tem paciência. E o que é paciência? É você aceitar tudo que o outro faz, sem questionar por que está aceitando? Não. Paciência é você explicar a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, e o outro ainda vai achar que você está fazendo churrinha com ele. Paciência é você entender que nem todos vão compreender o que você fala, que nem todos têm evolução espiritual para mudar totalmente nessa encarnação. É ter paciência e respeitar o outro e aceitar ele como é. Jesus nos ama e nos quer como a gente é. É muita audácia, é muito egoísmo, é muito controle, é muita crítica, a gente se relacionar querendo que o outro seja como a gente quer. A gente pode sinalizar, olha, você fez isso comigo e me magoou, dá para fazer diferente? Você só sabe agir dessa forma? Dá para você maneirar um pouco e agir assim porque eu senti ciúmes, eu fiquei magoada, doeu meu coração? Mas para isso a gente tem que ter uma comunicação amorosa. A gente precisa falar com o outro pelo coração. A gente precisa dizer o outro o que dói na gente, sabendo que muitas vezes o que a gente vai falar também dói no outro. E parar de que escutar para se defender. A gente precisa escutar, ressignificar, verificar, para depois chamar o outro para conversar. Não adianta se fechar numa concha. Isso daí só vai acarretar prejuízos maiores. Mas agora eu queria falar um pouco, né, da última live que Divaldo fez para a gente, que ele traz para a gente um novo livro de Manuel Filomeno de Miranda, né, que vai tratar sobre a pandemia. E eu me encantei, estou louca para ler esse livro, e ele fala no seguinte, né, que a gente não se engane, que estamos passando por uma lei de progresso, e que essa lei de progresso, ela vem acompanhada de sofrimento, para que a gente aprenda e mude. Isso é muito forte. É minha palestra quase toda. Então, eu vou ler o que Divaldo fala na live dele. Estamos na luta da verdade e da impostura. Da luz contra a sombra. Precisamos de coragem para fazermos o bem. Precisamos não desistir. Os espíritos querem a nossa felicidade. E você? O que é que você quer? Manuel Filomeno de Miranda, ele vai trazer os aspectos que eu falei há pouco. Ele vai falar da equipe crística auxiliando os cientistas para a nova vacina, né, para a elaboração da nova vacina. E ele fala uma coisa importantíssima. O nível de obsessão que Manuel Filomeno de Miranda
especifica nesse livro no momento de pandemia, que é incrível. Ele fala do seguinte, que a técnica da desobsessão é trazida por Manuel Filomeno de Miranda e que as casas espíritas precisam estar observando essas obsessões que estão acontecendo, que são um perigo e uma ameaça para os espíritas nesse momento. Ele fala que os espíritos estão atacando as pessoas que estão no bem e fala da pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, ele está dizendo que vai ser um momento de muitas dúvidas, de muitas ilusões, perseguições, traições, abandonos, rejeições, e que esse livro trata da pandemia vista do mundo espiritual para o planeta Terra, onde o planeta passa do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. E ele chama atenção, grifando com negrito. Obsessões coletivas estão surgindo. O aumento da sensibilidade das pessoas, dos limites, do que aborrecem, por atitudes de terem levado pequenas frases em tormentos psíquicos, tá? E diz, vai haver um avalanche de loucura, vícios de todas as ordens, sexo desregrado, violência doméstica e contra mulheres e homoafetivos, agressões verbais desconexas. É por isso que eu sou espírita, porque quando um espírito, através de um médium como Divaldo Franco, se preocupa em mandar mensagens, que são mensagens que deveremos ler, interpretar e termos cuidado, é porque existe muito amor dessa equipe crística. Só lobo cai em armadilha de lobo, está no Evangelho. Que sejamos pessoas conscientes, equilibradas, que tenhamos o amor como ferramenta de conciliação, que a gente procure ser amigo, jamais inimigo, que a gente se preocupe com a quantidade de espíritos desorientados do mundo espiritual, que estão aproveitando as nossas invigilâncias no pensar, sentir e agir, para fazer com que soframos mais. Fica essa mensagem para vocês, para 2020, 2021, uma mensagem que eu trago com muito amor no coração e que coloco vocês para refletirem sobre os sinais espíritas. E vou colocar, nesse momento aqui, justamente a oração, né, que é a oração que ele traz, Haroldo Dutra, sobre os sinais espíritas. E nós vamos encerrar a palestra refletindo sobre as palavras de Haroldo, tá? Sobre a palestra que eu dei hoje. Que Deus esteja com a gente. Eu volto para dar um beijinho em todos, mas vamos fechar os olhos do corpo, abrir os olhos da alma. É o momento de entrarmos em sintonia com o Mestre Jesus, com toda a equipe crística, com todos os espíritos no mundo espiritual, que estão nesse momento preocupados conosco. Eu vou revelar uma coisa aqui, que eu ontem recebi um presente maravilhoso de uma médium, um espírito, meu anjo guardião, que dirige as minhas intuições e meu trabalho na doutrina espírita, é uma freira chamada Irmã Ana. E ontem eu tive, assim, um privilégio
de receber um quadro pintado de uma médium, que tem a mediunidade de pictografia, o retrato dela. E ela mandou me entregar com uma mensagem psicografada muito bonita. Então, não duvidem. Em todos os momentos de nossas vidas, os nossos amigos espirituais estão com a gente, estão nos protegendo, estão dizendo nos nossos ouvidos: olha, estou aqui com você, eu não te abandonei. E não abandonou mesmo. Acreditem nisso, tá? E depois da oração, eu mostro o quadro, a foto do quadro de Irmã Ana, que foi pintado e me oferecido, no qual eu me senti extremamente honrada. E ele vai para a minha casa, vai ficar no meu gabinete, porque se ela está se predispondo a orientar os trabalhos da casa em que eu participo e orientar a minha vida, eu só tenho que agradecer a Deus, a toda a equipe crística, a Jesus, o governador do planeta, e a esse espírito tão lindo que eu mostro a vocês no final. Então, vamos fechar os olhos do corpo e vamos abrir os olhos da alma. O sinal espírita, Albino Teixeira. Quando a pessoa entrou no espiritismo, é fácil verificar. Basta perquirir um fichário ou escutar uma indicação. Entretanto, a fim de positivar se o espiritismo entrou na pessoa, é indispensável que a própria criatura faça menção disso, através de manifestações evidentes. Vejamos 10 das inequívocas expressões do sinal espírita na individualidade, que sempre se representa pelo designativo mais nos domínios do bem. Mais serviço espontâneo e desinteressado aos semelhantes. Mais empenho no estudo. Mais noção de responsabilidade. Mais zelo na obrigação. Mais respeito pelos problemas dos outros. Mais devotamento à verdade. Mais cultivo de compaixão. Mais equilíbrio nas atitudes. Mais brandura na conversa. Mais exercício de paciência. Ser espírita de nome perante o mundo, de certo que já significa trazer legenda honrosa e encorajadora na personalidade. Mas, para que a criatura seja espírita, à frente dos bons espíritos, é necessário apresentar o sinal espírita da renovação interior, que ante a vida maior tem a importância que se confere na Terra às prerrogativas de um passaporte ou ao valor de uma certidão. Que estejamos atentos ao que foi dito aqui por Haroldo, nessa oração, né? Eu vou mostrar para vocês aqui que ontem foi um dia para mim de muita emoção mesmo, quando eu recebi a foto da minha mentora, Irmã Ana. Ou eu acho que não dá para ver daí, né? Acho que não dá, não. Deu? Essa é a Irmã Ana, pode deixar apagado. Essa é a Irmã Ana, ela me acompanha desde quando eu escolhi ser espírita, há 43 anos, e ela, na minha vida, é algo de muito especial, porque
Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu nunca perdi a esperança, nunca perdi a fé, nunca perdi a vontade de viver. E tudo que eu faço na minha vida tem um pedaço de amor, de vida, de transformação. Então, recebam da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, de todos os participantes desse grupo, que é uma roda de amor, um Natal cheio de luz para vocês, com a presença de Jesus. Não só de presentes, nem de comida, mas essencialmente da presença de Jesus, né? Esse mestre amado, querido, que deixa para nós esse amor enorme, que transforma. E que a gente tenha um 2021 cheios de esperança. Um 2021 na certeza que tudo vai dar certo, que a nossa vida vai dar certo para aqueles que estão em dúvida. Eu não tenho dúvida da minha. E que tudo vai acontecer conforme os desígnios de Deus, que nos ama, que nos protege, que sempre está enviando espíritos maravilhosos, que a doutrina espírita, ela consiga acolher uma quantidade enorme de pessoas e que possa ser o consolador prometido, sim, que possa trazer para todas as pessoas esperança, vontade de viver, certeza de que existe a vida após a morte, e por isso nós estamos aqui, guiados por uma lei de Deus, que é a lei do progresso, trabalhando questões ontogenéticas, filogenéticas e morais, porque nós acreditamos no progresso, nós acreditamos na ascensão espiritual. Muita paz, muito amor para todos vocês, do fundo do meu coração. Um grande beijo da amiga Mireia.